cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma aula, eu creio que pode estar sendo terminada ainda hoje, então estou aqui para trazer mais uma aula a respeito de louvor e adoração, amém? Hoje eu quero estar falando sobre ministração de louvor, então eu quero que nesse exato momento eu quero estar falando um pouquinho a respeito do ministério de louvor. Então ainda há tempo de você estar compartilhando essa live, convidando pessoas, aqueles que é envolvido com música dentro da igreja ou não, aquele que quer, que desperta conhecer um pouquinho mais a respeito sobre louvor e adoração. Eu quero te fazer esse convite nesse exato momento, que você possa estar compartilhando essa live, convidando pessoas para que pessoas também venham a ser alcançadas e abençoadas, assim como você está sendo, amém? Então, enquanto isso, já separa a sua Bíblia, separa o seu marcador de texto, ó. Separa o seu marcador de texto, a sua caneta, o seu caderno de anotação, para que hoje nós venhamos dar continuidade à aula de segunda-feira passada, amém? Hoje eu quero estar falando a respeito de ministério de louvor. Então, quero que você abra a vossa Bíblia aí comigo. Já está aqui a minha Bíblia, minha caneta está sempre junto com a Bíblia, para que nós podemos estar estudando aqui juntos, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 4, verso 23, que é o versículo de abertura, para nós dar continuidade à aula 3, a aula de hoje, amém? Glória a Deus. Pastor Aline já colocou aí, João capítulo 4, verso 23. Está escrito assim, ó, na minha Bíblia. Mas a hora vem, vírgula, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Glória a Deus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Vamos estar dando continuidade à aula a respeito do ministério de louvor. O que é o ministério de louvor? O que significa ministrar? Então quero que você já comece anotando aí a palavra. Ministrar significa servir. Isso mesmo, pode estar colocando aí. Ministrar significa servir. Em outras palavras, é aquilo que nós oferecemos a alguém. Aquilo que nós oferecemos a alguém, nós estamos servindo. Então coloca aí, ministrar significa servir. É aquilo que nós oferecemos a alguém. Amém? Então, ministrar significa servir. Ou, em outras palavras, aquilo que oferecemos a alguém. E a ministração, ela pode ser dividida em dois tipos. E eu quero que você anote aí quais são esses tipos. Então, a ministração, ela pode estar, anotando aí, ela pode ser dividida em dois tipos. Primeiro tipo, ela pode ser dirigida a Deus. Então você vai colocar aí. A ministração pode ser dividida em dois tipos, dois pontos. Uma que é dirigida a Deus e a outra que é dirigida ao próximo.
Então a ministração, nós já estamos aprendendo aqui, ou aprimorando nossos conhecimentos, dizendo que a ministração ela pode ser dividida em dois tipos. Primeiro tipo, que ela pode ser dirigida a Deus, e o segundo tipo, que ela pode ser dirigida ao próximo. Glória a Deus. Interessante que nós abrimos aqui dizendo a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 4, verso 23, que nós abrimos dizendo, pega aí sua caneta. A palavra de Deus diz que Deus ele procura adoradores e não adoração. Olha só que forte. Deus ele procura adoradores e não adoração. Porque a adoração ele já tem, já recebe a todo momento. Seja no céu como aqui na terra. Só que aqui na terra, além de ele procurar, além de ele receber adoração, ele procura adoradores. Então, se você está com a sua caneta, a paz do Senhor, Renan Soares, seja bem-vindo, Pastor Michel, glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Então, se você catou a caneta aí, eu quero que você acompanhe comigo e marca aqui, ó, que eu quero te falar. Se destacar nesse versículo. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em João capítulo 4, verso 23. Enquanto isso, nós vamos dar continuidade e não vou fugir desse versículo. Amém? Então você vai anotar aí. Eu falei que a ministração é dividida em dois tipos. Uma que é direcionada a Deus e a outra que é direcionada ao meu próximo ou ao próximo. Aquela ministração que é dirigida a Deus, anote aí. A ministração que é dirigida a Deus, ela é direcionada exclusivamente a Deus. Então, a ministração que ela é dirigida a Deus, ela só é direcionada exclusivamente a Deus. Ou seja, nós aprendemos aqui que o seu sentido deve ser sempre vertical e não horizontal. Então, anote aí. A ministração dirigida a Deus é direcionada exclusivamente a Deus. Ou seja, ela tem que ser principalmente vertical. Então aquela ministração, o único tipo de ministração que Deus recebe é aquela que é entregue, dada, oferecida com um coração sincero. Então nós não estamos entendendo que o único tipo de ministração que agrada a Deus é aquela que tem de oferecida com sinceridade no coração. Então aquela adoração que vem com a sinceridade do coração, essa ministração é recebida por Deus. E a ministração que é direcionada ao próximo? Anote aí. A ministração que ela é dirigida ao próximo, então seu sentido deve ser sempre horizontal para os lados. Vertical tem que ser direcionada a Deus. A horizontal deve ser direcionada às pessoas, aos próximos, para os lados. A paz do Senhor, missionária Fran. Seja muito bem-vinda, minha serva. Seja muito bem-vindo a todos que estão chegando, glória a Deus. Então nós estamos entendendo aqui, vamos lá, voltar um pouquinho atrás. Ministração de louvor, ou ministério de louvor. Ministrar significa servir.
que pode ser direcionada a Deus ou ao próximo. Então, em outras palavras, é aquilo que nós oferecemos a alguém. Isso é ministrar. E existem dois tipos de ministração. Uma que é dirigida a Deus, vertical, e outra que é dirigida ao próximo, que é horizontal. E essa que é horizontal, que é direcionada ao próximo, ela só tem um motivo. O principal é de confortar, encorajar, confortar aquela pessoa que, com a acessibilidade do Espírito Santo que está na nave da igreja, ou líder de louvor, quem está ministrando o louvor, vai ter acessibilidade e poder estar ministrando para que aquelas pessoas possam ser confortadas. Encorajar aquelas pessoas, edificar e provocar transformação, levar ela a Cristo. Então o papel principal da ministração ao próximo é isso, de encorajar a pessoa, de fortalecer a pessoa e de levar ela a se aproximar mais a Cristo. Pai do Senhor, Maria Fernanda, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula de Ministério e Louvor. Nós já falamos em aulas passadas a respeito do que é louvor, adoração, o que é música, o poder da música. Nós trouxemos o significado da palavra levita, da onde vem a origem da palavra levita. Explicamos bastante, é só você estar acompanhando no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, e o link está aí para que depois dessa live você possa estar se inscrevendo no nosso canal e acompanhar as aulas passadas, amém? Então anote aí, a ministração dirigida a Deus é aquela que é exclusivamente a Deus. O seu sentido é vertical, para cima. E o único tipo de ministração que agrada a Deus, aquela que é oferecida com sinceridade do coração. E aquela ministração que é dirigida ao próximo tem um sentido que deve ser sempre horizontal, para os lados. Isso. E que tem como alvo principal de confortar, encorajar, edificar aquelas pessoas e levar ela a se aproximar mais de Cristo, amém? Mas eu quero que você anote aí o tipo mais profundo de uma ministração. Então você vai colocar aí, o tipo mais profundo de uma ministração. Sabe qual é? É aquela que faz a diferença no nosso dia a dia. Aquela que faz a diferença no dia a dia das pessoas. Essa é uma ministração profunda. Quando há uma mudança. Então nós entendemos que o louvor, que sem amor a nossa ministração não passa de barulho. Nós temos que ter amor, ou colocar amor naquilo que nós estamos fazendo. Se você toca, você tem que tocar com amor. Se você ministra, você tem que ministrar com amor. Ou seja, já está falando servir. Ministro vem da palavra de servo, de servir. Então, eu tenho que estar servindo com amor. Servindo a Deus e servindo a igreja. As pessoas, o próximo. E eu quero que você, na sua Bíblia aí que eu falei, João capítulo 4, verso 23, eu quero que você anote aí, ó, junto comigo. Mas a hora vem, e agora. Anote aí, ó. E agora é. Coloca um tracinho aí. E agora é. Vou fazer um pouquinho de exercício aqui, explanar um pouquinho esse versículo. Anote aí de novo, faça um risquinho aí, nos verdadeiros. E agora é os verdadeiros
Passa uma caneta aí. Adoradores. O Pai. Em espírito. Em verdade. O Pai procura. Então você vai passar uns tracinhos aí com a sua caneta ou com o seu marcador de texto. As palavras-chave desse versículo que dá você que ministra a palavra de Deus, que prega, dá um sermão muito forte nisso daqui. Somente com esse versículo. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então você passou a anotar aí, ó. Agora é. Ou seja, vamos explanar. Está falando do tempo presente. Mas a hora vem e agora é. Fala de tempo presente. Então nós aprendemos aqui que não é só dentro de quatro paredes que eu e você devemos adorar o Senhor. Nesse exato momento nós estamos adorando a Deus através do ensino. A hora é. Agora é. Fala de tempo presente. Eu mandei você passar um risco aí no verdadeiros. Por quê? Eu quero destacar essa palavra verdadeiros. Por quê? Porque tem os falsos. Tópico 2, se fosse montar um sermão. Porque tem os falsos. Porque a palavra de Deus está dizendo, ó, agora é, porque no tempo presente. Os verdadeiros, por quê? Porque existem os falsos. Os falsos adoradores. E ele continua dizendo, adoradores e não enganadores. Olha que forte. Ele está dizendo, ó, agora é verdadeiros adoradores, não enganadores. É por isso que eu falei aqui que nós temos que servir a Deus com amor. Se você toca algum instrumento, tem que tocar com amor. Se você ministra algum louvor, você tem que ministrar com amor. Se você canta, você tem que cantar com amor. Se você prega, tudo aquilo que você faz para Deus, você tem que fazer com amor. Por isso que a palavra de Deus diz, os verdadeiros adoradores, porque tem os falsos enganadores. 4. Adorarão quem? O Pai. Então nós temos que entender que a adoração é levada ao Pai. Nós temos que destacar o Pai, a Deus. Ele está falando assim, ó, os verdadeiros adoradores adorarão quem? O Pai, não a si mesmo. O Pai, não o meu eu. Eu não posso adorar o meu eu. Por mais que eu tenha um dom, se eu canto, se eu toco, eu não posso adorar eu, encher o meu ego, encher meu coração, não. Está falando, adorarão quem? O Pai. Então nós entendemos que não tem hora certa para adorar a Deus. E não temos que entrar diante da presença de Deus com falsidade. E ele dá continuidade aqui dizendo, em espírito. Por quê? Porque o versículo está dizendo, olha só que forte. Adorarão o Pai em espírito. Primeiro, porque Deus é espírito. Deus não é um espírito, Deus é espírito. Se Deus é espírito, nós só conseguimos adorar a Deus se eu e você não estiver na carne. Meu Deus! Então não adianta eu querer adorar a Deus estando na carne, eu não vou sentir a presença de Deus, vou estar enganando a si mesmo, eu vou estar sendo um falso adorador e agindo com mentira. Para quem? Para cima de Deus? Meu Deus!
Em espírito, porque Deus é espírito, então ninguém pode adorar Deus estando na carne. Em Romanos Paulo fala em Romanos, aquele que está no espírito testifica aquilo que é do espírito, mas aquele que está na carne não consegue entender nada que vem do espírito. Meu Deus. Olha aí. Adorarão o Pai em espírito, ó, e em verdade. Mais um tópico aí, ó. 6 tópicos. Tópico 6, se fosse um sermão de pregação. Tópico 6. Em verdade, não na falsidade. O espírito, o versículo está dizendo que tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não na falsidade. Não na mentira. Não no engano. Então, ó, esse versículo está dizendo muito mais daquilo que está escrito. Isso nós estamos aprendendo um pouquinho mais aqui. Em verdade, ou seja, não pode agir com Deus na falsidade. Por quê? Vou estar enganando a mim mesmo, achando que eu estou enganando a Deus. Então tudo que nós devemos fazer com amor. Porque nós estamos servindo primeiro a Deus e depois a igreja. Ou ao próximo. Ó, e ele termina assim, ó. Em verdade, porque o Pai procura. Se a palavra está dizendo que o Pai procura, porque ele ainda não encontrou os verdadeiros. Ele encontrou aquele que se passa como verdadeiro sendo falso. Aquele que acha que está adorando a Deus, mas está na carne. Aquele que acha que está sendo verdadeiro, mas está agindo com Deus na mentira. É muito forte isso daqui. Mas o Pai procura. E eu creio que o Pai acabou de encontrar você que está aqui acompanhando esta live. Os verdadeiros, aos quais adore. Então, Deus, ele quer procurar, ele está procurando os verdadeiros que tais adore em espírito e em verdade. Então, nós entendemos que o ministério de louvor tem que ser uma coisa séria, tem que ter verdade, não pode ter falsidade. Tem que andar, permanecer no espírito, não pode estar na carne. Porque Deus é espírito. Meu Deus. Não pode ter engano para cima de Deus, não. A gente consegue enganar os nossos líderes, nossos pastores, pessoas próximas, mas Deus ninguém consegue enganar. Não adianta fechar o olho assim e tal, fingir que está se entregando, mas Deus sabe que lá no coração não tem sinceridade nenhuma. E a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, em espírito e em verdade. Meu Deus. Por que você está falando isso, pregador? Porque é o seguinte, você já notou um louvor quando não tem amor? Um louvor que é cantado por uma pessoa, por mais que elas tenham voz, tolo, tem unção, mas um louvor, já reparou, um louvor que é cantado por uma pessoa, no outro dia que é cantado por outra pessoa, parece que fluiu mais do que naquela pessoa? E eu não estou falando de voz. Por que será que quando o mesmo louvor, quando uma pessoa canta, as pessoas ficam tranquilas, mas se for um tipo de pessoa que canta, parece que o ambiente da igreja muda? E eu não estou falando de voz, que uma pessoa canta bem, outra tem voz bonita, não. Eu estou falando, por que será quando acontece isso? Que é o mesmo louvor, mas se um está cantando, não flui muito, mas se outra está cantando o mesmo louvor, parece que o ambiente muda dentro da igreja. Parece que todo mundo começa a se entregar. Por que será? Pelo um simples fato. Porque muitos levam a adoração como obrigação. Muitos querem servir a Deus
pela obrigação e não por amor. Porque isso vem da medida que você tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Conforme a seu potencial vai aumentando, o seu nível de relacionamento com Deus, com certeza o mover de Deus vai começar a fluir. Quando você põe amor naquilo que você está fazendo. E a palavra está dizendo aqui, ó, verdadeiros adoradores. E eu quero te fazer uma pergunta, você que é músico, ou toca, ou ministra. Como a igreja olha para você quando você não está cantando ou não tocando? E nem tocando? Como que a igreja olha para você? Responde para você mesmo. Como você é visto pela igreja sem um instrumento, sem um microfone? Por que você está falando isso, evangelista Betão? Eu prego a palavra de Deus. Eu não canto, não sou músico, mas eu vivi mais de 10 anos no mundo da música. Tinha um grupo circular, afiliado do grupo Sampa Crio. Então eu fazia vários shows, diversos shows. Eu era envolvido um pouco com a música, eu vivia em estúdio, acompanhava as pessoas no meu grupo que cantavam. E eu vi umas coisas que está relacionada àquilo que está relacionado ao grupo, que hoje eu vejo nas igrejas. A diferença não muda. Por quê? Porque quando eu tinha lá no grupo, dentro do grupo que eu fazia parte, lá eu aprendi o quê? Primeiro, eu quero passar para você, eu quero que você anote isso. Isso é uma dica para você que faz parte do louvor, ministra louvor, ou canta, ou toca alguma coisa. Primeiro você tem que saber que tipo de ministração você está ministrando. Eu quero que você anote isso, que eu quero estar dando continuidade. A que tipo de ministração você está ministrando? Você tem que entender isso por quê? Porque se um culto for de Santa Ceia, eu tenho que saber qual tipo de música eu tenho que tocar naquele culto de ceia. Se é um culto de um congresso, eu tenho que saber se é um congresso de missão, que tipo de louvor eu tenho que tocar, eu tenho que cantar naquela igreja. Que tipo de culto? Se é um culto profético, eu tenho que estar ciente se é o culto da família, que tipo de louvor, se eu toco, eu sou ministro, eu sou canto alguma coisa, eu tenho que saber. E eu quero que você anote aí, que eu quero estar dando continuidade aqui, quando eu fazia parte do grupo. Quando eu fazia parte do grupo, a primeira coisa que tinha que ter ali no grupo, eu quero estar fazendo um paralelo do grupo que eu fazia parte, no grupo circular, com um grupo de uma igreja que vai bater certinho. Quando eu fazia parte do grupo, a primeira coisa que eu quero que você anote ali era a presença de palco. As coisas que era cobrada para nós. Primeiro, presença de palco. Trazendo para a igreja presença de púlpito. Eu quero que você anote essa dica aí. Você vai ver o paralelo, vai ver que tem razão, os dois batem. No grupo eu tinha que aprender a presença de palco. E dentro da igreja, se eu fosse cantor, se eu fosse ministro de louvor, eu tinha que ter a presença de púlpito. Como assim? Deixa eu transliterar. Eu não posso ir no culto que eu vou estar ministrando com uma camiseta de time. Por mais que eu torço com um time e tal, legal. Mas eu tenho que saber que tipo de ministração eu estou ministrando.
Eu não posso ter na presença de púlpito, eu estar com a camiseta de time, ou estar de regata, alguma coisa assim. Não, tem que estar com uma presença. Assim era no grupo, tinha que ter presença de palco. Isso contava muito. Então anote aí, presença de púlpito. Não posso ir com qualquer roupa lá para cima. Por quê? Porque nós assim, eu quero estar falando no lugar de um ministro de louvor, vai estar em destaque ali na igreja. Vai estar, todas as pessoas que estão embaixo da igreja vai estar com o olho em você que toca, você que canta. Então você tem que ter uma presença de púlpito. Eu me arrumo para Jesus. Mentira. Se é para Jesus, aí que você tem que se arrumar melhor ainda. Mas deixa para lá sobre isso. Presença de palco. Segundo, o que nós tínhamos que ter ali do grupo era repertório. Primeiro, presença de palco, trazendo para a igreja, presença de púlpito. Tem que saber estar arrumado. Não posso ir de qualquer roupa. Respeitando aqueles que saem do serviço e vai direto à igreja. Legal, bacana. Mas estou falando você que pode sempre estar com uma presença de púlpito. A segunda, que era cobrado, era o repertório de que música o povo tinha que cantar ali. É isso que eu falei aqui, que tipo de ministração você está fazendo, você tem que saber que tipo de ministração você está ministrando. Se é um culto de ceia, eu não posso ministrar culto de música de louvores, agitar, dependendo assim, não pode, porque é de reflexão. Então eu tenho que saber. Então o repertório é bom, anote aí. Você tem que ter um repertório, uma planilha. Você tem que saber. Então nós tínhamos que ter o que ali no grupo? Um repertório para saber qual música que seria tocada para aquele tipo de público. E você, ou nós assim, quero colocar nós, e se nós estamos ministrando para a igreja, eu tenho que saber que tipo de culto é. Terceira coisa que ali no grupo que era cobrado muito, sensibilidade. Isso você que é músico, você que é líder de louvor, você que toca, você tem que ter a responsabilidade de ter sensibilidade do ambiente. Que música, eu estou falando aqui, que música que encaixa. Com mais que você buscou de Deus, louvor, tal, Deus deu a direção do louvor, mas você tem que saber a sensibilidade da igreja, como que está agindo naquilo que você está cantando. E lá era assim, o povo tinha que ter, os pessoal do grupo tinha que ter a sensibilidade. Não, peraí, essa música aqui é muito lenta. Não, essa música aqui é morta. Peraí, o povo não está se entregando. Levando para o lado da igreja. O povo não está se entregando, o que está acontecendo? Então anote aí, você tem que ter sensibilidade do ambiente. E no grupo ali também, que tinha mais, que era cobrado, no grupo no qual fazia parte, era comunicação. Eu quero que você anote aí que dentro de um grupo também, dentro de um templo, tem que haver comunicação na hora que estão tocando. Está atento, porque às vezes a pessoa que está ministrando louvor quer que você emenda. Você está aqui tocando de cabeça baixa, ó, não está ganhando a nave da igreja, porque você está aqui, ó. E às vezes a pessoa está ministrando ali, mas quer que entre uma música tal, de acordo de um quebrantamento, mas você está aqui, ó. Ou você está aqui, ó, com olhos fechados. Tem que ter o quê? Comunicação. Porque quando o líder dá só um olhar assim, já a comunicação, já a pessoa já vai saber. Então se a pessoa está aqui com o olho fechado, ó, vai ser ruim. Não vai bater naquilo que o ministro de louvor está falando com aquilo que está sendo tocado. Então tem que ter comunicação.
Essas já são a dica que eu quero que você anote, que eu quero estar passando aqui na tela, e eu quero que você também continue anotando, para que nós possamos estar finalizando essa aula, porque daqui a pouquinho a pastora Aline, com mais a pastora Ângela, vai estar no Instagram, e eu quero estar acompanhando, se enchendo também um pouquinho mais de Deus. E eu então estou querendo aqui já finalizar, dando mais uma dica, para que nós não podemos estourar aqui essa live, para que nós podemos também guardar aquilo que está sendo falado, porque não adianta eu te encher aqui, ó, você não conseguir anotar, não conseguir memorizar, guardar. Como já falei aqui, que a ciência já comprova que 40 minutos de 1 hora que a pessoa consegue guardar é de 35 minutos, 40 minutos, no máximo 1h30. Então uma live como essa, se estender 1h30, você vai conseguir guardar uns 35 minutos. Então não posso estender, mas eu quero que você anote aí essa dica que eu quero passar aqui no telão. Então nós entendemos que temos que ter a presença, temos que ter o quê? O repertório, saber que música eu vou tocar. E pelo amor de Deus, não evite, vou falar isso, você é um pouco suave aqui, evite querer cantar 3 músicas novas num dia só. A igreja não pegou. Então, se você que faz parte de um grupo, evite isso. Querer cantar 2 ou 3 músicas novas num culto só. Outra coisa, não escolhe música na hora, não. Tenha comunicação. Dias antes do culto, um passa a usar para o outro, ó, vamos tocar essa música, tal, dá para você tirar essa música aqui para mim, tal, vamos. Organização. Porque eu já vi, viu? Já fui em lugares que eu fui ministrar a palavra de Deus, e ali os músicos escolhiam o louvor na hora. E ficava aquele cochicho, aquele bate-papo. E não estava fluindo. Por quê? Porque os próprios ministros, o próprio grupo ali não estava preparado. Isso quebra o ambiente. Então, comunicação antes. Ó, vai poder cantar música nova? Vamos encaixar uma nova aqui. Vamos cantar umas 2 aqui e tal. Está de acordo. Eu, como ministro do Evangelho, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu sempre procuro um louvor que está de acordo com a minha palavra. E eu sempre pergunto, irmão, você pode tocar isso daqui no final da minha palavra? Oh, você pode tocar isso daqui? Você conhece esse fundo? Porque eu já vou preparando o ambiente. Para que naquele mover do Espírito Santo, da palavra de Deus, a palavra, o louvor que chegando, batendo com a palavra, flui. Então isso é o que? Sensibilidade. Você tem que ter a sensibilidade do ambiente. Amém? Então anote aí, ó. Anote aí que eu falei. Ministrar significa servir. Ministro, vem da palavra diáconos, servo. Então você tem que saber aquilo que você está servindo, quem você está servindo. Se está servindo a Deus, se está servindo a você mesmo. Então você tem que ter esse entendimento que você é servo. Então você tem que servir primeiro a Deus e depois ao próximo. Então você tem que intercalar os louvores que é direcionado a Deus e é direcionado ao próximo. Tem momento que você vai ter que entoar cântico de louvor para Deus, mas sim também para o próximo, para a igreja, para que a igreja possa estar sendo confortada com aquilo que você está ministrando, que a pessoa venha encorajar aquelas pessoas a se aproximar mais da presença de Deus. E é isso que eu quero estar falando aqui. Se você que toca ou ministra na sua igreja, se essa dica que eu quero te dar, que eu não anotei aí, mas se você quiser anotar agora, se possível,
Procura aquelas músicas que tem as mesmas notas. Por quê? Para que não fica aquele distrair a igreja. Para que quando está aquele momento de louvor fluindo, a música não venha parar do nada e evita ficar jogando aqueles jargões. Amém, igreja? Vamos continuar adorando o nosso Senhor. Evita muitos jargões, continua adorando. Evita buracos. Isso é muito bom, porque se a pessoa está ali, ó, de repente tem aquela queda, a pessoa entrar de novo na presença, fica difícil. Já pensou? Isso que eu falei aqui, ó. Já pensou se você está aqui escolhendo a música na hora? Qual é a próxima, irmão? Qual é a próxima? O ambiente não flui. Então você está sabendo que ministro de louvor ou ministro do evangelho é servo. Tem que servir a Deus e servir ao próximo. Então você tem que saber quem você está servindo. Isso mesmo, missionária Fran. Sem distração na nave da igreja. Não pode haver isso. Porque naquele momento da paradinha, a pessoa que está adorando já começa a olhar para os lados. A pessoa que está passando. Então, não pode haver distração. É um emendando no outro, isso mesmo. Então vamos lá. Eu quero estar deixando aqui dicas para quem toca ou canta na igreja. Verdade, pastor Aline. Vamos lá? Olha aí, anote aí. O interesse pela Bíblia deve ser autêntico. Então você que toca, você que canta, o seu interesse pela Bíblia tem que ser autêntico. Por quê? Porque os louvores contêm conteúdo a respeito da Bíblia. Então você tem que ter um interesse autêntico de ler, meditar a Bíblia. E se for possível, cante louvores que está de acordo com a Bíblia. Assim fica mais fácil de vocês anotar aí, né? Então tem que estar lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras, para que você possa também entender as letras, se as letras do louvor encaixa com aquilo que está na Escritura. Segunda dica: ensaio também é adoração. Olha, eu aprendi lá no grupo também. Como assim? Quando é ensaio, é ensaio. Não é bate-papo. Você tem que saber que o ensaio também faz parte da adoração. Porque se você ficar batendo papo, a hora do ensaio vai se estender. Pessoas que moram longe vão questionar. Então você tem que ter aquele momento, saber que ensaio também é adoração. Você é chegar, orar, ir embora ensaiar. Aquela música que foi passada pelo grupo, ó, vamos ensaiar aquela música. Ensaiar não significa tirar uma música. Vamos ver esse daqui? Não, aquela música, vamos estar organizando. Aquela música que eu te passei no zap, vamos ensaiar ela? Vamos. Amém? Amém. E ficar naquelas músicas. Outra hora marca de tirar uma música nova. Quando você que toca, a pessoa passa para você, o líder passa para você e fala assim, ó, vamos tocar essa música no culto de ceia. Tira em casa. Vai ensaiando, vai pegando, para que depois chegar no ensaio, executar aquilo que foi passado. Então nós temos que entender o quê? O ensaio também é adoração.
não é bate-papo, não é conversinha, não é disse-me disse, a hora vai passando, não, tem que levar a sério, amém? Olha aí, ó. Dicas número 3. Músico também leva a Bíblia para o culto. Não quero falar muito disso aí não, meu Deus. Ai, Jesus. Muitos lugares que eu tenho passado aí que é só Jesus na causa. Como diz minha mãe, é só Jesus na causa. Músico também leva a Bíblia. Tem que levar a Bíblia. Tá certo que hoje em dia as pessoas querem usar um celular, né? Que mesmo assim só Deus vai saber se ela tá na Bíblia ou não, se tá no WhatsApp, se tá nas redes sociais, né? Mas tem que levar a Bíblia. É feio quando vamos no lugar, irmão. As pessoas vão lá, toca, desce do púlpito. E eu, quando estou pregando ali a palavra de Deus, eu fico vendo a pessoa tocou, parece que Deus só estava com ela quando ela estava tocando. Aí lá embaixo fica conversando, não leva a Bíblia, fica andando na nave da igreja, atrapalhando quem está pregando. Mas pega essa dica aí. Músico também leva a Bíblia para o culto. Olha aí outra dica. Chegue com antecedência. Tudo o que eu fazia no grupo que eu fazia parte, bate a mesma coisa que tem que ser feito na igreja, dentro de um templo. Chegue com antecedência. Você que toca, você que mexe com o instrumento, que tem que montar tudo, tem que chegar com antecedência. E quando eu estava fazendo a parte do grupo, nós chegava o quê? Era 40 minutos, 1 hora antes do evento que nós ia apresentar, nós chegava. Por quê? Porque às vezes tinha que passar o som no notebook, testar o microfone. Então nós estava ali. Era poucas vezes que nós chegava atrasado. Nós só chegava atrasado quando nós se perdia do local, dependendo dos lugares que nós ia fazer show, nós não sabíamos onde que era, então eu ficava fazendo, pedindo informação, tudo, e de repente tinha uns desencontros ali no caminho e chegava atrasado. Fora isso, a gente sempre procurava chegar sempre antes. Então se você que é músico, chegue com antecedência. Não deixa para querer passar música na hora que o culto começa, não. Ou na hora, e aí, que música nós vamos cantar? Vamos tocar que louvor? Ah, beleza, isso daí não peguei, não. Ah, isso daí não sei tocar, não. Porque hoje em dia tem pessoas que falam que é músico, que toca, mas se você pede para ela tirar uma música, ah, esse não sei, não. Então você que é músico, você tem que saber, ter entendimento, conhecimento de diversas músicas, porque qualquer momento alguém vai pedir para você. Se de repente na sua igreja tiver um pregador de fora e pedir para tocar no final, como sempre eu faço, se for um que nem eu, que sempre peço um louvor no final da minha pregação, e você tem que estar ciente. Eu sei que não é sua obrigação, mas você tem que estar ciente daquilo. É por isso que é necessário chegar com antecedência. Quando você chega com antecedência, você já sabe a música que você ensaiou. Então não tem como errar. E isso não se distrai a pessoa. É tão bom quando chega num lugar, aqueles louvor tá fluindo, e a pessoa não para nem para bater palma. É tão lindo. Que não tem aquelas pausas, palma. Então, chegue com antecedência. Ó, essa é forte. É, pastor.
Sem falar aqueles que só tá relacionado aqui, ó. Toca, some. Ao popstar. Ó, você não é popstar. Os músicos têm que entender isso. Porque tem aqueles que querem se mostrar. Tirou o microfone na mão, deu só embora. Desmontou o instrumento, não tem mais Deus. Ei, você que toca, você que ministra, você tem que entender que você não é o popstar. Você não é estrela. Se você achar que você é estrela, lembre-se que tem uma estrela maior, que é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, já vivi tanta coisa no meio de louvor, viu? Isso porque eu não toco, não canto. Sem falar de um lugar que eu fui ministrar. Aí a pessoa não quis colocar o meu fundo, que eu sempre levo o pendrive para tocar um fundinho quando eu ministro e tal. Aí nesse dia eu não levei o meu pendrive, que eu esqueci no bolso da calça que eu tava. Pedi pro músico lá fazer um fundo pra mim. E ele tá lá, brincando no instrumental. Nada a ver de acordo com o que eu tô ministrando. Ficava brincando. Meu Deus do céu. E eu dava umas olhadas pra ele assim e tal. Falei, igreja, fecha seus olhos. Ele comecei no meio da pregação. Falei, igreja, fecha seus olhos. E fui falar com a pessoa lá, mano. Pô, toca um quebrantamento aí, toca uma coisa mais light, mano. E a pessoa pensou que tava no ensaio. Falei, meu Deus. É cada uma. Deixa pra lá, vai. Ó. Quinta dica. Anote aí. Respeite o horário que pertence ao pregador. O pregador sofre, viu? O pregador também sofre. Pastor, que vai ministrar depois do louvor, também sofre. Você que é cantor, você que é músico, respeite o horário que pertence ao pregador. Porque parece, tem lugar que é gravação de DVD, cara. É 10, 15 louvor. A pessoa, um conselho aqui também. A pessoa vai ministrar e fica, ó, falando. Deixa para o pregador. Deixa para o seu pastor. Não precisa pregar na ministração, não. Ficar horas. Deixe para o pregador ou para o pastor que vai estar pregando depois. Eu não estou querendo impedir de você ministrar. Você tem que ministrar sim, com certeza. Mas que não pode passar, estourar. Ó, respeite o horário que pertence ao pregador. Porque senão o pregador sofre. Aí quando chega a vez do pregador, 20 minutos para acabar o culto. Dá para você pregar 10 minutos aí, que tem que dar os recados no final e tal. Por quê? Porque muitas das vezes não respeitaram o horário do pregador. Então fique com essa dica aí. Vou acabar agora. Você que toca, canta, cuide bem dos aparelhos e dos instrumentos da igreja. Lembra da primeira aula que eu falei dos levitas? A responsabilidade de cuidar, de zelar pelos utensílios sagrados. Tem que zelar pelos instrumentos. Cuidar dos aparelhos da igreja. Dá o seu melhor. Se é servir, você tem que servir o melhor. Então é tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, resumidamente. Se falasse aqui é tanta coisa. Então eu quero que você anote isso daí.
que nós venhamos para o término dessa aula. Então nós aprendemos tudo isso aqui, ó. E eu quero que você faça a sua pergunta. Nós estamos para o final dessa live. Foi uma bênção, eu creio que foi. Eu falei aqui um contraste quando eu servia, fiz parte de mais de 10 anos no meio da música, com o grupo que eu tinha circular. E tudo que bate com os dias de hoje dentro de uma igreja, que é o que? Presença de palco, que nós tínhamos ali, tem que ter presença de púlpito. O que eu tinha ali era repertório, tem que ter um bom repertório, não pode ficar escolhendo na hora, deixando aquele vazio, aquelas brincadeiras em cima do púlpito. Não pode ter aquelas contradições, tem aquelas pessoas que não sabem. A pessoa está falando, a casa é sua, pega ela para você, pode entrar, e de repente no próximo louvor, vem Senhor neste lugar, Senhor. Mas espera aí, a gente já não está presente, não está batendo. Então tem que ter sensibilidade, tem que ter o quê? Um repertório que bate, que não tem aqueles buracos, que não tem contradição, uma música fala uma, outra coisa fala outra, uma fala que Deus está presente, outra fala vem Deus neste lugar, ou seja, tem que ter afiação. Comunicação, como eu falei, que a pessoa não pode estar dando lugar lá, a pessoa está ministrando, depois tá todos os músicos no manto lá. E aí perde a noção do culto. Amém? Então, se você tem alguma pergunta, como falei aqui, para não esticar mais uma aula, eu quero que você possa estar deixando aí, ó, suas perguntas no nosso WhatsApp, e que semana que vem, mais que vão estar aqui, batendo mais um papo com a minha esposa, a evangelista Nanda, vai estar entoando alguns louvores e está respondendo algumas perguntas que vocês vão estar fazendo aí no nosso WhatsApp, amém? Não vai dar para nós responder agora, então eu te peço que você tenha a sua pergunta aí, ó, faz suas perguntas, que eu vou estar respondendo na próxima live, e tem novidade por aí, amém? Que na próxima live tem novidade. Eu espero que você esteja presente. Então, se você está curtindo a nossa aula de louvor e adoração, muito obrigado pela sua presença. Eu creio que foi uma bênção, amém? Então, semana que vem nós estamos juntos aqui e eu quero que você participe. Então, deixe aí as suas perguntas no nosso WhatsApp, se quiser estar anotando aí. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Se não estiver aparecendo, depois eu vou deixar aí o número aí, amém? Para você poder estar fazendo a sua pergunta. E eu creio que segunda-feira que vem, vamos estar batendo um papo aqui com a evangelista Nanda. Ela vai estar entoando alguns louvores e batendo um papo aqui e respondendo a sua pergunta. E tem novidade aí. E pode acontecer que vai ter um sorteio aí, uma surpresa, amém? Então você que está sempre nos acompanhando, aprendendo, fique ligado, já compartilhe aí para que as pessoas venham estar acompanhando a próxima live, porque eu creio que será uma bênção, amém? Então, ó, fique ligeiro aí, nosso WhatsApp está aí, e depois eu vou estar deixando também aí o link aí do nosso WhatsApp para que você possa estar deixando a sua pergunta. E pergunte mesmo. Faz que nem aquelas pessoas lá, a pessoa que quer saber, mas fala, tem um amigo meu que quer saber, tem fulano que mandou perguntar, fica à vontade, amém? Mas eu quero que poder estar cooperando com vocês aí. Obrigado a todos que esteve presente e que o Senhor te abençoe, amém? Então você que ficou até esse exato momento, eu te peço a você enviar suas perguntas no nosso WhatsApp, e eu creio que será uma bênção. Nos segue nas redes sociais, se inscreve lá, amém? Nos acompanhe, porque eu creio que você será uma bênção, aprendendo juntos aqui, e eu creio que o nome do Senhor está sendo glorificado, tá bom? Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos. Eu me despedo por aqui, a paz do Senhor a todos. Shalom.